Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 13, versículo 31, continuação, que diz assim: os discípulos devem se amar. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém, né? Aqui Jesus estava ali ensinando os discípulos, porque ele já acabava de lavar os pés dos discípulos. Ele ensinava os discípulos o que é amor, o que é cuidar uns dos outros, né? E é o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Porque o tempo que a gente está vivendo reflete isso na nossa vida. Reflete isso, é o cuidado uns pelos outros, o amor de Jesus, o amor de Deus, né? Porque aqui Jesus, ele fala ali que ele vai para um lugar que naquele momento os discípulos não podem estar com ele, porque ele vai morrer numa cruz naquele momento, né? Ele vai ali cumprir o propósito da salvação, nos trazer vida em Deus, nos trazer paz com Deus. Então, muitos ali, como ele já tinha dito antes para os judeus, né, para todos ali, mas agora ele estava dizendo especificamente para os discípulos dele, que para onde ele ia, eles não poderiam ir agora. E o que ele teria que fazer, só ele mesmo poderia fazer, né? Então era necessário que tudo isso acontecesse desta maneira. Então ele diz, né, permanecereis convosco, porque ele fala sobre o Espírito Santo também, que mesmo ele indo, ele vai permanecer, porque ele vai deixar o Espírito Santo com eles ali, né? Como hoje o Espírito Santo está comigo e com você. Basta nós o reconhecermos, né? Porque o Espírito Santo, ele necessita do ambiente limpo, ele necessita de uma casa adornada, né? Para que ele possa morar. Mas o inimigo das nossas almas não. O inimigo das nossas almas, ele necessita de uma casa bagunçada, desorganizada. Muitas vezes, como está a nossa vida. Por isso que devemos colocar a nossa vida em ordem. Por isso que devemos limpar a casa, para que o Espírito Santo possa entrar. E quando o Espírito Santo entra na minha, na sua casa, ele faz morada. E era sobre isso que Jesus ali, ele falava sobre isso, né, com os discípulos também. Mas essa situação aqui, o Senhor está ensinando os discípulos sobre o amor, uns para com os outros. E sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível amar uns aos outros, né? Mas Jesus nos mandou amar com a ajuda do Espírito Santo. Jesus nos mandou amar uns aos outros, não olhando os defeitos, porque todos nós temos defeitos, mas olhando sim as qualidades. Muitas vezes nós queremos olhar para o nosso próximo e achar primeiro os defeitos, mas quando nós olhamos e buscamos as qualidades em primeiro lugar, nós começamos a entender o que é o amor que Jesus está nos ensinando. Então é sobre isso, vamos olhar uns para os outros pelas qualidades, o que a pessoa tem de bom, o que ele é, o que ele fez, o que ele faz a diferença, né? Então vamos olhar com o olhar de Cristo, porque o olhar de Cristo é o olhar de amor, o olhar de misericórdia uns para com os outros. E é isso que ele quer que eu e você faça, olhar com um olhar de amor, porque ele está dizendo que eles vão ser reconhecidos por este amor, assim como nós hoje somos reconhecidos pelo amor de Cristo em nós. Não é sobre nós, mas é sobre o amor dele que está sobre mim e sobre a sua vida. Então vamos junto, plantar cada vez mais essa semente, a semente do amor, a semente da bondade, a semente da misericórdia, porque da mesma maneira que nós medimos, nós também seremos medidos. Da mesma maneira que nós amarmos, nós seremos também amados. Então quem somos nós, né? Porque Deus, ele nos ama infinitamente mais. Mas depende
da nossa busca, da nossa intensidade, para ter mais dele. E é sobre isso que Jesus estava ensinando para os discípulos, né? Que ele não estaria mais presente ali, mas ele queria. Ele estava dando uma ordem, um novo mandamento, para que eles amassem uns aos outros. E assim estaria mostrando o amor de Jesus e o amor de Deus em cada um deles. E assim ele nos ensina hoje, amar uns aos outros. Amém? Então que nessa semana, que está já quase se findando, né? Mas que possamos demonstrar o amor de Cristo em nós. Que possamos amar, fazer algo de bom. Que hoje nós possamos fazer algo de bom para o nosso próximo. Dizer um bom dia. Dizer o quanto estamos felizes por estar com aquela pessoa do nosso lado. Então vamos praticar o amor. Amém? Agradeço a todos por terem vindo até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Em nome de Jesus.